O estrondo do freio pneumático ecoou pela BR-020 quando vi aquela cena que me gelou o sangue. Era fim de tarde. O sol já pintava o céu de laranja e eu estava voltando de uma entrega em Brasília quando avistei algo que não deveria estar ali. Um homem caído no meio da pista, vestindo farda militar. Meu nome é Jonas Pereira, tenho 44 anos de estrada e já vi de tudo nessa vida de caminhoneiro. Comecei jovem, aos 18, dirigindo uma carroça velha do meu pai. Hoje, aos 62, tenho meu próprio Scania vermelho 2018, minha companheira de todas as horas. Sou casado com a Márcia há 35 anos, tenho 2 filhos já crescidos e 3 netos que são a alegria da minha vida. Moro em Anápolis, Goiás, e conheço cada pedra dessas rodovias do Centro-Oeste. Mas naquele momento, próximo à posse, tudo o que eu conhecia sobre a estrada ia mudar para sempre. Parei o caminhão no acostamento sem pensar 2 vezes. Na minha profissão, a gente aprende que solidariedade não é opcional, é questão de sobrevivência. Quantas vezes eu mesmo precisei de ajuda quando o motor pifou ou quando o pneu furou no meio do nada? Corri em direção ao homem caído, e foi aí que vi os detalhes que me arrepiaram. Ao lado dele havia uma mochila preta pesada e uma pistola reluzindo no asfalto. O soldado ainda estava consciente, mas com o rosto pálido como papel e olhar assustado de quem viu a morte de perto. Quando me aproximei, ele conseguiu sussurrar com a voz fraca: "Meu nome é Tenente Marcos. Você precisa sair daqui agora. Mas eu não sou o homem de abandonar alguém necessitado." Ajudei o militar a se levantar, notando que ele estava ferido na perna esquerda, e o levei para dentro da cabine do meu Scania. A pistola e a mochila ficaram no chão. Não ia mexer nisso. Não, senhor. Tenente Marcos insistia que eu deveria ter continuado viagem, que não sabia no que estava me metendo. "Escuta aqui, soldado", eu disse enquanto ligava para o SAMU. "Já rodei mais de 2 milhões de quilômetros nessas estradas. Vi acidente, assalto, tempestade, de tudo um pouco, mas nunca deixei ninguém na mão e não vou começar agora." Enquanto esperávamos o socorro, o tenente me contou parte da sua história. Estava retornando de uma missão sigilosa em Tocantins quando foi atacado por homens encapuzados. Conseguiu escapar, mas durante a fuga caiu da moto e se machucou. Os atacantes levaram sua moto militar, mas não encontraram o que realmente procuravam. "O que eles queriam?" perguntei curioso. Ele olhou para a mochila que havia ficado no asfalto e disse: "Documentos. Informações que não podem cair nas mãos erradas." Foi então que escutamos o barulho de motores se aproximando. Não era a ambulância. Eram 3 motos pretas vindo em nossa direção em alta velocidade. O rosto do tenente Marcos ficou ainda mais pálido. "Jonas, eles me acharam." "Você tem família?" "Tenho. Por quê?" "Porque agora você também está envolvido." As motos pararam a poucos metros do meu caminhão. 3 homens desceram, todos usando capacetes fechados e roupas escuras. Um deles gritou: "Onde estão os documentos, militar?" O tenente apertou meu braço. "Jonas, eu preciso que você faça algo por mim. Na mochila tem informações sobre um esquema de contrabando que envolve pessoas poderosas. Se eles pegarem isso, muita gente inocente vai morrer." Meu coração disparou. Em 4 décadas de estrada, nunca me meti em confusão maior que discussão em posto de gasolina. Agora estava no meio de algo que parecia filme de ação. "O que você quer que eu faça?" perguntei, vendo os homens se aproximarem. "Pegue a mochila e leve para Brasília. Procure o Coronel Silva no Comando Militar do Planalto. Só ele pode resolver isso." Quando vi que não tinha mais jeito, desci do caminhão com as mãos levantadas. Os homens estavam armados e não pareciam estar brincando. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Enquanto eles revistavam o tenente, consegui discretamente pegar a mochila e escondê-la na caçamba do meu Scania, embaixo de uma lona. O que eu não sabia era que esse simples gesto de solidariedade ia me transformar num homem marcado para morrer. Os homens encapuzados revistaram o tenente Marcos com violência, procurando os tais documentos.
Meu coração batia como motor desregulado enquanto eu torcia para que não percebessem que a mochila havia sumido do chão. Felizmente, com a escuridão chegando e a pressa deles, não notaram. "Cadê os papéis, militar?" gritou o que parecia ser o líder, apontando uma arma para a cabeça do tenente. "Não sei do que vocês estão falando", respondeu Marcos, mesmo com a voz trêmula. Foi quando um dos homens olhou para mim. "E você, caminhoneiro? Viu alguma coisa por aqui?" Engoli seco. 44 anos de vida honesta, nunca menti nem para minha esposa. Mas naquele momento, precisei fazer algo que ia contra tudo que acredito. "Não vi nada não, patrão. Só parei para ajudar o rapaz que estava machucado." O homem me olhou desconfiado, mas no mesmo instante ouvimos sirenes ao longe. A ambulância que eu havia chamado estava chegando, junto com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Os atacantes se entreolharam e o líder fez um sinal. "Isso não acabou", disse para o tenente. "Vamos encontrar o que procuramos, e quando isso acontecer, vocês dois vão pagar caro." Eles subiram nas motos e saíram em disparada antes da chegada dos socorros. Minha perna tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. O tenente Marcos foi levado para o hospital em Formosa, mas antes de entrar na ambulância, me puxou pelo braço. "Jonas, você é um homem corajoso, mas agora precisa ser esperto também. Vá para casa. Pegue sua família e saiam da cidade por alguns dias. Esses homens não brincam em serviço." "E os documentos?" sussurrei. "Faça o que eu pedi. Coronel Silva, Comando Militar do Planalto. Ele vai saber o que fazer." Depois que todos foram embora, voltei para meu Scania com as pernas bambas. A mochila ainda estava lá, escondida embaixo da lona. Quando a abri para dar uma olhada, quase tive um troço. Eram dezenas de fotografias, documentos com carimbos oficiais e uma lista com nomes de pessoas importantes. Políticos, militares, empresários. Não entendi tudo, mas dava para perceber que se tratava de algo muito sério. Tinha fotos de cargas sendo descarregadas em locais estranhos, dinheiro sendo contado e pessoas que eu reconhecia da televisão em reuniões suspeitas. Liguei para Márcia, de um telefone público no próximo posto. "Amor, preciso que você pegue as crianças na escola e vá para a casa da sua irmã em Goiânia. Não faça perguntas agora, depois eu explico tudo." "Jonas, você está me assustando. O que aconteceu?" "Márcia, em 35 anos de casamento, eu já te pedi alguma coisa assim? Confie em mim. Pega as coisas e vai para Goiânia hoje mesmo." Desliguei o telefone e voltei para o caminhão. Tinha duas opções: levar os documentos para Brasília, como o tenente pediu, ou ir para casa e fingir que nada aconteceu. Mas eu sabia que a segunda opção não existia. Os homens das motos sabiam quem eu era, tinham visto minha placa, meu rosto. Resolvi seguir viagem para Brasília. Era uma decisão arriscada, mas sentia que era a coisa certa a fazer. Durante o trajeto, fiquei olhando pelo retrovisor a cada 5 minutos, achando que via motos me seguindo em cada sombra na estrada. Parei para jantar num posto conhecido dos caminhoneiros perto de Planaltina. Foi lá que tive o primeiro sinal de que realmente estava sendo perseguido. Um garçom se aproximou da minha mesa. "O senhor é o Jonas do Scania Vermelho?" "Sou sim." "Por quê?" "Tem uns homens lá fora perguntando por você. Disseram que são amigos seus, mas não tem cara de boa gente não." "Sou." Meu sangue gelou. Deixei o prato pela metade, paguei a conta rapidamente e saí pelos fundos do restaurante. Consegui chegar no meu caminhão sem ser visto e dei partida devagarzinho, sem acender os faróis. Quando cheguei na estrada, acelerei o máximo que o Scania permitia. No retrovisor, vi 3 pontos de luz me seguindo. Eram eles, nas motos. A perseguição havia começado. Durante 30 quilômetros, foi uma corrida desesperada. Meu caminhão carregado não tinha a mesma agilidade das motos, mas eu conhecia cada curva daquela estrada. Usei isso a meu favor, forçando ultrapassagens perigosas e aproveitando cada subida onde meu motor poderia render mais que as motocicletas. Consegui despistá-los numa obra na pista, onde havia desvio por estrada de terra. Eles perderam meu rastro na poeira.
e eu consegui chegar a um posto 24 horas onde havia movimento e segurança. Estacionei entre outros caminhões e tentei pensar com clareza. Estava claro que não conseguiria chegar ao comando militar assim. Eles me pegariam antes. Precisava de um plano diferente, algo que eles não esperassem. Foi então que tive uma ideia arriscada, mas que poderia funcionar. Naquela madrugada, no posto de gasolina iluminado como um campo de futebol, bolei um plano que poderia me salvar ou me ferrar de vez. Conhecia bem a rotina dos caminhoneiros. Somos uma irmandade na estrada, e isso ia ser minha salvação. Procurei um colega de profissão que estava carregando frutas para o Ceasa de Brasília. Zé Mineiro, um cabra bom que eu conhecia há anos. Expliquei parte da situação sem entrar em detalhes perigosos. Zé, preciso de um favor. Tem uns malandros me perseguindo por causa de uma dívida que não é minha. Você pode levar uma encomenda para mim em Brasília? Claro, parceiro. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro. Peguei a mochila e embrulhei num saco plástico, colocando dentro de uma caixa de papelão. Escrevi o endereço do Comando Militar do Planalto e o nome do Coronel Silva. Entrega pessoalmente para esse coronel, tá bom? Diz que é do Jonas Pereira, que o Tenente Marcos mandou. Zé Mineiro seguiu viagem. E eu fiquei ali no posto, fingindo que estava descansando. Meu plano era simples, deixar os perseguidores pensarem que eu ainda estava com os documentos, enquanto o material seguia por outro caminho. Quando amanheceu, voltei para a estrada em direção a Anápolis. Não demorou muito para as motos aparecerem no meu retrovisor novamente. Dessa vez não tentei fugir. Mantive velocidade normal, como se não tivesse percebido que estava sendo seguido. Parei num posto para abastecer e foi lá que eles se aproximaram. 3 homens desceram das motos, ainda de capacete fechado. O líder veio direto ao ponto. Caminhoneiro, sabemos que você está com algo que não é seu. Entrega logo e ninguém se machuca. Não sei do que vocês estão falando, respondi, tentando manter a voz firme. Não se faça de bobo. Vimos você pegar a mochila do militar ontem. Meu coração disparou. Eles realmente haviam me visto. Mas mantive a pose. Que mochila! Eu só ajudei um homem ferido. Um dos homens fez sinal para os outros. E eles começaram a revistar meu caminhão. Reviraram tudo. Cabine, caçamba, compartimentos secretos que nem eu sabia que existiam. Não encontraram nada, é claro. Onde escondeu? Perguntou o líder já irritado. Não escondi nada porque não peguei nada. Eles se entreolharam, claramente confusos. Tinham certeza de que eu estava com os documentos, mas não conseguiam encontrar evidência alguma. Escuta bem, caminhoneiro, disse o líder, chegando perto do meu rosto. Vamos ficar de olho em você, na sua família também. Se descobrirmos que está mentindo, vai se arrepender de ter nascido. Depois dessa ameaça, eles foram embora. Mas eu sabia que não tinha terminado. Iam continuar me vigiando, esperando eu dar algum passo em falso. Cheguei em casa no final da tarde. Márcia tinha seguido meu conselho e estava na casa da cunhada em Goiânia com as crianças. A casa vazia me deu uma sensação estranha, como se não fosse mais meu lar. Liguei para minha esposa de um orelhão na rua. Jonas, pelo amor de Deus, me conta o que está acontecendo. Amor, me meti numa encrenca séria sem querer. Preciso resolver isso antes de vocês voltarem. Que tipo de encrenca? Respirei fundo. Como explicar para uma mulher que sempre me viu como um homem simples e honesto que eu estava no meio de um esquema militar perigoso? Ajudei um soldado ferido na estrada. Agora tem gente ruim atrás de mim, achando que eu tenho algo que não tenho. Meu Deus, Jonas, e agora? Agora eu preciso esperar. Fiz o que tinha que fazer. Se Deus quiser, logo tudo vai se resolver. Passei 3 dias em casa, sem sair, apenas esperando. Vizinhos perguntavam por que eu não estava viajando e eu inventava que o caminhão estava com problema mecânico. Durante esse tempo, notei movimentação estranha na rua. Carros que passavam devagar, pessoas que eu não conhecia rondando o quarteirão. No 3º dia, recebi uma ligação que mudou tudo. Alô, Jonas Pereira? Sim, sou eu.
Aqui é Coronel Silva, do Comando Militar do Planalto. Recebi sua encomenda através do seu amigo caminhoneiro. Precisamos conversar urgentemente. Meu coração quase saiu pela boca. O plano havia funcionado. Coronel, Não fale nada pelo telefone. Hoje à noite, 22 horas, no posto Shell da saída norte de Anápolis. Venha sozinho. A ligação foi encerrada. Finalmente ia descobrir que diabos estava acontecendo e como sair dessa enrascada. Mas tinha um problema. Como chegar ao encontro sem ser seguido pelos homens das motos? Foi aí que meu cunhado Rogério apareceu para ajudar. Ele tinha um Gol preto, bem comum que não chamaria a atenção. Trocamos de carro no meio da madrugada, eu saindo escondido pela casa dos fundos, enquanto ele ficava assistindo televisão na sala, para qualquer pessoa que estivesse vigiando pensar que eu estava em casa. Às 22 horas em ponto, eu estava no posto Shell esperando. Um homem de farda se aproximou do meu carro. Jonas Pereira, sou Coronel Silva. Entre no meu carro, temos muito o que conversar. Era chegada a hora da verdade. Entrei no carro do Coronel Silva com o coração batendo forte. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar sério, mas não intimidador. Durante os primeiros minutos, ele dirigiu em silêncio, provavelmente verificando se não estávamos sendo seguidos. Jonas, ele disse finalmente, você tem ideia do que fez? Para ser sincero, coronel, não faço a menor ideia. Só quis ajudar um homem ferido. Ele sorriu pela primeira vez. E foi exatamente isso que salvou muitas vidas. Paramos num local reservado, longe da movimentação da cidade. Foi ali que o Coronel Silva me contou toda a verdade sobre os documentos que eu havia entregado. Há 6 meses, descobrimos um esquema de contrabando de armas que envolve militares corruptos, políticos e traficantes. O tenente Marcos estava investigando o infiltrado quando foi descoberto. Os documentos que você salvou são as únicas provas que temos contra essa organização. Coronel, que tipo de armas? Armamento pesado, Jonas. Fuzis, granadas, munição que estava sendo desviada de quartéis e vendida para facções criminosas. O dinheiro desse comércio estava financiando campanhas políticas e enriquecendo gente poderosa. Senti um arrepio na espinha. Sem saber, eu havia me metido no meio de algo muito maior do que imaginava. E o tenente Marcos, como ele está? Bem, mas escondido. Os homens que te perseguiram já mataram 2 investigadores antes dele. São pessoas perigosas, Jonas. Por isso, preciso te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? O coronel me olhou nos olhos. Preciso da sua ajuda para pegar os líderes dessa organização. Você é a única pessoa que pode nos ajudar agora. Coronel, com todo respeito, eu sou apenas um caminhoneiro. Não entendo nada disso. É exatamente por isso que você é perfeito para o que precisamos. Ele me explicou o plano. Nas próximas semanas, haveria uma grande operação para transportar armamento contrabandeado. Eles sabiam quando e onde, graças aos documentos que eu salvei. Mas precisavam de alguém de dentro, alguém que os criminosos não suspeitassem. Eles vão precisar de caminhoneiros para transportar as armas. Vamos fazer com que você seja escolhido. Isso é loucura. Eles podem me matar. Jonas, eles já querem te matar. A diferença é que agora você pode ajudar a acabar com isso de uma vez por todas. E vamos te proteger. Pensei na minha família, na Márcia, nos meus netos. Será que valia a pena correr esse risco? Se eu aceitar, o que acontece com minha família? Eles ficam protegidos. Agentes federais vão acompanhar vocês até tudo terminar. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Toda a minha vida foi construída na honestidade e no trabalho duro. Nunca imaginei que um dia estaria numa situação dessas. Coronel, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que não usam um agente disfarçado de caminhoneiro? Tentamos isso antes, mas esses criminosos são espertos. Eles conhecem os caminhoneiros da região, sabem quem é de confiança e quem não é. Você tem 44 anos de estrada, Jonas. Todo mundo te conhece como homem sério. Isso é sua maior proteção. Estava certo. Na nossa profissão, reputação é tudo.
Os caras realmente confiariam em mim mais do que em qualquer desconhecido. Como seria feito? Vamos espalhar a informação de que você está passando por dificuldades financeiras. Depois de alguns dias, eles vão te procurar oferecendo um frete muito bem pago. Você aceita e nós estaremos acompanhando tudo de perto. E se der errado? Jonas, já analisamos todos os cenários possíveis. Com as informações que temos, sabemos exatamente como eles operam. Você não vai correr riscos desnecessários. Olhei para o céu estrelado através do para-brisa. Quantas noites como essa eu passei na estrada pensando na vida, nos planos, na família. Agora estava sendo convidado para fazer algo que poderia colocar tudo isso em risco. Coronel, preciso de uma garantia. Qual? Se algo acontecer comigo, quero que minha família seja cuidada. Não falo só de dinheiro, falo de proteção mesmo. Você tem minha palavra. Respirei fundo e tomei a decisão que mudaria o rumo de tudo. Está bem, vou ajudar vocês. O Coronel Silva apertou minha mão. Jonas, você é um patriota. O que você está fazendo vai salvar muitas vidas. Voltei para casa de madrugada, com a cabeça fervilhando de pensamentos. Como ia explicar tudo isso para Márcia? Como ia agir normalmente, sabendo que em breve estaria transportando armas ilegais como parte de uma operação militar? Mas uma coisa eu tinha certeza: não podia mais voltar atrás. Estava oficialmente trabalhando para o governo brasileiro, mesmo sendo apenas um simples caminhoneiro de Anápolis. Nos próximos dias, tudo ia mudar na minha vida. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tinha que agir normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas por dentro estava um novelo de nervos. O Coronel Silva havia me passado instruções detalhadas sobre como proceder. Primeiro, precisava espalhar a história de que estava com problemas financeiros. Não foi difícil. Todo caminhoneiro passa por apertos de vez em quando. Comecei a comentar nos postos que o dinheiro estava curto, que as crianças estavam precisando de material escolar caro, que o motor do Scania precisava de revisão. Rapaz, se você soubesse de algum frete que paga bem, mesmo que seja meio longe, eu topo qualquer coisa, dizia para os colegas. Márcia ligava todo dia perguntando quando podia voltar para casa. Era duro mentir para ela, mas não tinha escolha. Amor, só mais alguns dias. Estou tentando resolver um problema sério aqui. Jonas, isso não está certo. Em 35 anos de casamento você nunca me escondeu nada. Confia em mim, Márcia. Logo você vai entender tudo. No quarto dia, aconteceu o que eu estava esperando. Estava tomando café num posto na BR-153 quando um homem se aproximou da minha mesa. Alto, magro, óculos escuros mesmo sendo de manhã cedo. Você é o Jonas Pereira? Sou sim. Por quê? Ouvi dizer que você está precisando de um frete bem pago. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão normal. Depende do que for. Estou meio sem serviço mesmo. Tenho uma proposta interessante. Transporte de mercadoria especial de Goiânia para Santos. R$20 mil. R$20 mil por um frete de 1.000 quilômetros era dinheiro demais. Qualquer caminhoneiro experiente saberia que tinha coisa errada. Mas eu tinha que agir como se estivesse desesperado. Que tipo de mercadoria? Peças de máquinas. Nada demais. Só que precisa ser discreto, entende? Sem fiscal, sem parada desnecessária. 20 mil é muito dinheiro, amigo. Qual é a pegadinha? Ele sorriu. Não tem pegadinha. Só preciso de alguém de confiança, que não faça perguntas e cumpra o prazo. Fingi pensar por alguns segundos. Quando seria? Amanhã de manhã, você topa? Topo sim. Onde eu carrego? Ele me passou um endereço num galpão em Aparecida de Goiânia. 8 horas da manhã. Pergunte pelo Carlinhos. E Jonas? Sim. Esse assunto fica só entre nós, certo? Depois que ele foi embora, fui ao banheiro e liguei para o número que o Coronel Silva havia me dado. Fisgaram a isca, disse, usando o código combinado. Perfeito. Estamos prontos para a operação. Lembra de tudo que conversamos? Lembro sim, coronel. Coragem, Jonas. Amanhã tudo começa. Naquela noite, quase não consegui dormir. Ficava imaginando o que podia dar errado. E se descobrissem que eu estava cooperando com o exército?
E se a operação falhasse? E se eu nunca mais visse minha família? Levantei antes do sol e me preparei com cuidado. O coronel Silva havia me dado um dispositivo pequeno, do tamanho de um botão, que deveria colar discretamente dentro da cabine do caminhão. Era um rastreador e transmissor. Eles poderiam me localizar e ouvir tudo o que acontecesse. Cheguei no galpão em Aparecida de Goiânia às 8 horas em ponto. Era um lugar isolado, sem movimento na rua. Carlinhos era um homem gordo, com cara de poucos amigos. Não perdeu tempo com conversa fiada. Você é o Jonas? Sou. Beleza, vamos carregar. O que vi dentro daquele galpão me deixou gelado. Não eram peças de máquinas, eram caixas de madeira pesadas, do tipo que a gente sabe que não é coisa boa. Tinha pelo menos 15 homens armados supervisionando o carregamento. E aí, caminhoneiro, algum problema? Perguntou Carlinhos, notando minha expressão. Não, é que eu estava pensando... Essas caixas são bem pesadas, né? São equipamentos caros. Por isso pagamos bem para quem não faz perguntas. Ajudei no carregamento, tentando não demonstrar nervosismo. Cada caixa que colocavam na carroceria do meu Scania representava mais evidência do crime que eles estavam cometendo. Quando terminamos, Carlinhos me entregou um papel com o endereço de destino em Santos. Vai direto, não para imposto, não conversa com ninguém. Em Santos vai ter gente esperando você. Entrega tudo e volta. E o pagamento? Metade agora, metade quando entregar. Ele me deu um envelope com 10 mil reais em dinheiro. Nunca havia visto tanto dinheiro junto na minha vida. Jonas, disse Carlinhos antes de eu sair, você parece gente boa, faz tudo certinho e pode ser que tenha mais serviço no futuro. Pode deixar, chefe. Saí daquele galpão com o coração na garganta. Agora estava oficialmente transportando armas ilegais pela primeira vez na vida. Mas sabia que em algum lugar agentes federais estavam me acompanhando. A viagem para Santos seria longa, quase 12 horas de estrada. 12 horas carregando provas de um dos maiores esquemas criminais do país. Conforme as rodas do meu Scania começaram a rodar na BR-153 em direção a São Paulo, eu fiz uma oração. Meu Deus, protege minha família e me dá força para fazer a coisa certa. Não sabia ainda, mas essa viagem seria apenas o começo de uma operação muito maior do que eu imaginava. A BR-153 nunca me pareceu tão longa. Cada quilômetro rodado com aquela carga maldita na carroceria era uma eternidade. Tentava manter a calma, dirigindo normalmente, cumprimentando outros caminhoneiros pelo rádio, como sempre fazia. Mas por dentro estava um caco de nervos. Passando por Itumbiara, um caminhoneiro conhecido me chamou no rádio. E aí, Jonas, que carga é essa que você está levando? Parece pesada, hein? Peças de máquinas Valdeci, frete para Santos. Rapaz, deve estar pagando bem, né? Faz tempo que não te vejo rodando por aqui. Tive que inventar uma desculpa. Ah, você sabe como é. Às vezes a gente fica uns dias parado, esperando carga boa. Toda vez que via uma viatura da polícia rodoviária, meu coração disparava. Se me parassem para uma fiscalização rotineira e descobrissem o que estava transportando, como ia explicar? O coronel Silva havia me assegurado que todos os órgãos envolvidos na operação estavam coordenados. Mas, e se algum policial não soubesse do esquema? Por volta do meio-dia, parei num posto em Ribeirão Preto para abastecer. Era um local movimentado, cheio de caminhoneiros almoçando. Tentei agir normalmente, mas notei 2 homens de moto que haviam parado logo depois de mim. Estavam me observando discretamente. Eram os mesmos tipos que me perseguiram dias atrás? Ou eram agentes federais me protegendo? Não tinha como saber. Durante o almoço, um dos homens se aproximou. Posso sentar aqui, amigo? Era um cara de uns 30 anos, bem vestido para estar numa estrada. Definitivamente não era caminhoneiro. Claro, à vontade. Você é o Jonas, né? O que está levando uma carga especial para Santos? Minha mão quase derramou o café. Como você sabe disso? Calma, parceiro. Sou do mesmo time. Só estou verificando se está tudo bem com você.
Respirei aliviado. Era um agente federal me acompanhando. Está tudo tranquilo. Nervoso, mas tranquilo. Normal ficar nervoso. Você está fazendo um bom trabalho. Continue assim. Ele se levantou e saiu, deixando-me mais calmo. Saber que não estava sozinho nessa missão me deu força para continuar. A tarde foi passando e, conforme me aproximava de São Paulo, o trânsito ficou mais pesado. Era início de sexta-feira e todo mundo estava saindo da capital. Perfeito para quem queria passar despercebido. Meu caminhão era apenas mais um no meio de centenas. Quando cheguei na região metropolitana de São Paulo, liguei para o número que Carlinhos havia me dado. Alô, aqui é o Jonas. Estou chegando em Santos com a encomenda. Perfeito. Vai para o Porto, Armazém 47. Tem gente esperando você. O Porto de Santos à noite é um lugar impressionante e assustador ao mesmo tempo. Containers gigantescos, empilhados como prédios, guindastes trabalhando sem parar, caminhões entrando e saindo a toda hora. Um lugar perfeito para esconder atividades ilegais. Encontrei o Armazém 47 sem dificuldade. Havia 3 homens esperando, e eles não perderam tempo. Começaram a descarregar as caixas do meu Scania rapidamente, usando uma empilhadeira pequena. Quantas viagens como essa você já fez? Perguntou um deles. Primeira vez, respondi honestamente. Gostou do pagamento? Gostei sim. Então pode ser que tenha mais oportunidades. Você parece ser gente séria. Quando terminaram o descarregamento, o chefe me entregou o restante do dinheiro. R$ 10.000. Jonas, você fez um bom trabalho. Volta para Goiás e aguarda nosso contato. Pode ser que em 2 semanas tenha outro frete para você. Beleza, chefe. Saí do porto com o coração mais leve. Havia cumprido minha parte na operação sem problemas. Agora era torcer para que os agentes federais conseguissem usar as informações coletadas para desmantelar o esquema. Na volta para Goiás, dirigi com mais tranquilidade. O caminhão vazio sempre roda melhor, e eu estava ansioso para chegar em casa e reencontrar minha família. Mas no meio da madrugada, na altura de Campinas, aconteceu algo que mudou tudo. Meu celular tocou. Era o Coronel Silva, e a voz dele estava alterada. Jonas, onde você está? Na Anhanguera, voltando para casa. Por quê? Temos um problema sério. A operação foi descoberta. Senti o sangue gelar nas veias. Como assim? Alguém passou informação para eles? Sabem que você está cooperando conosco. Meu Deus! E minha família? Sua família está segura, mas você não pode voltar para casa. Eles estão te esperando em Anápolis. Parei o caminhão no acostamento, tremendo de nervoso. O que eu faço agora? Não entre em Goiás. Vá para Brasília, direto para o comando militar. Não pare em lugar nenhum. Não atenda telefone de número desconhecido. Coronel, como eles descobriram? Ainda estamos investigando. Mas, Jonas, agora sua vida está em perigo real. Essas pessoas não brincam em serviço. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Em poucas horas, havia passado de herói da operação para homem marcado para morrer. Olhei no retrovisor e vi faróis de moto se aproximando. Meu sangue gelou. Eram eles, me seguindo na estrada. A perseguição final estava começando. Os faróis das motos no meu retrovisor confirmaram meu pior pesadelo. Tinham me encontrado na estrada, longe de qualquer ajuda. Acelerei o Scania o máximo que podia, mas sabia que vazio, num trecho reto da Anhanguera, não tinha como competir com motocicletas. Peguei o rádio e gritei no canal de emergência dos caminhoneiros. Atenção, atenção, aqui é o Jonas do Scania vermelho, placa JOA 4521. Estou sendo perseguido por bandidos na Anhanguera, altura do calibre 95. Preciso de ajuda. A resposta veio na hora. Jonas, aqui é o Paraná do Conjunto Branco. Estou vindo aí, parceiro. Aqui é o Bahia da Scania Azul. Também estou chegando. Em poucos minutos, vi no retrovisor que não eram apenas as 3 motos me perseguindo. Agora havia pelo menos 5 caminhões vindo atrás, todos com pisca-alerta ligado. A solidariedade dos caminhoneiros ia me salvar.
Mas os motoqueiros não desistiram. Um deles conseguiu se aproximar do lado direito do meu caminhão. Pelo retrovisor, vi que estava tentando furar um dos meus pneus com algum objeto pontiagudo. Foi quando o Paraná chegou, com seu conjunto imenso pela faixa da esquerda, e literalmente deu uma encaixada na moto, forçando o cara a sair de perto. Nunca vi manobra mais bonita na minha vida. "Jonas, acelera que nós estamos te cobrindo", gritou pelo rádio. A comitiva de caminhoneiros se organizou como uma escolta. 2 na frente, eu no meio, 3 atrás. As motos tentaram algumas aproximações, mas era impossível furar aquela formação. Chegamos assim até Campinas, onde havia uma base da Polícia Rodoviária Federal. Os motoqueiros, vendo que não iam conseguir me pegar, saíram na primeira saída e desapareceram. "Jonas, você está bem?" perguntou o Paraná quando paramos no posto da polícia. "Estou sim, graças a vocês. Não sei como agradecer. Caminhoneiro não abandona caminhoneiro, parceiro. Mas que encrenca é essa que você arrumou?" Não podia contar a verdade. Problema familiar, Paraná. Uns caras achando que eu devo dinheiro para eles. "Rapaz, se cuida. Essa galera não estava brincando, não." Depois que meus salvadores seguiram viagem, fiquei conversando com os policiais. Eles já tinham sido avisados pelo Coronel Silva e me escoltaram até Brasília. Chegando no Comando Militar do Planalto, fui direto para a sala do coronel. Ele estava acompanhado de outros militares e de homens de terno que claramente eram da Polícia Federal. "Jonas, graças a Deus você está bem. Como foi a operação?" "Correu tudo como planejado, coronel. Mas como eles descobriram?" Um dos agentes da Federal respondeu. "Temos um infiltrado na nossa operação. Alguém passou a informação de que você estava cooperando." "E agora? Não posso mais voltar para casa?" "Por enquanto, não. Mas temos uma proposta para você." O coronel Silva se inclinou para a frente. "Jonas, você viu o local onde as armas foram entregues em Santos. Conhece os rostos dos envolvidos. É a nossa principal testemunha." "Testemunha de quê?" "Vamos prender toda a quadrilha na próxima operação. Mas precisamos que você faça mais uma viagem." Senti o chão sumir dos meus pés. "Coronel, quase morri na estrada hoje. Eles sabem que estou cooperando. É exatamente por isso que vai funcionar. Eles vão achar que você está sendo obrigado a continuar transportando. Não vão suspeitar que é uma operação nossa." Um agente da Federal complementou. "Descobrimos que na próxima semana vai rolar o maior carregamento de armas da história deles. Se conseguirmos pegá-los em flagrante, desmantelamos toda a rede. E minha família já estão sendo transferidas para um local seguro. Quando tudo terminar, vocês vão entrar no programa de proteção à testemunha até os julgamentos acabarem." Fiquei em silêncio por alguns minutos. Programa de proteção à testemunha significava mudar de nome, de cidade, recomeçar a vida do zero. Será que valia a pena? "Coronel, posso falar com minha esposa antes de decidir?" "Claro. Mas lembre-se, se você desistir agora, eles vão continuar matando pessoas inocentes e vocês vão ter que viver escondidos para sempre." Ligaram para Márcia numa linha segura. Quando ouvi a voz dela, quase desabei. "Jonas, meu amor, estou com tanto medo. Os homens que vieram nos buscar disseram que nossa vida está em perigo." "Márcia, preciso te explicar tudo. Você lembra do soldado ferido que eu ajudei na estrada?" Contei toda a história para ela. Os documentos, a operação, a perseguição, tudo. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. "Jonas, em 35 anos de casamento, sempre confiei nas suas decisões. Se você acha que é o certo a fazer, eu te apoio. Amor pode significar que vamos ter que mudar de vida completamente. Não importa onde a gente estiver, desde que estejamos juntos." Foi a resposta que eu precisava ouvir. Olhei para o Coronel Silva. "Está bem, vou fazer mais essa viagem. Mas depois disso, quero minha família de volta e quero nossa vida normal de volta. Você tem minha palavra, Jonas." 2 dias depois, estava voltando para Anápolis.
escoltado discretamente por agentes federais. O plano era simples. Eles iam me sequestrar na frente de todo mundo, me obrigar a fazer outra viagem. Assim, quando chegasse nos criminosos, eles acreditariam que eu estava sendo forçado. Mas conforme me aproximava da minha cidade, uma sensação ruim tomou conta do meu peito. Tinha a impressão de que algo ia dar muito errado. E eu estava certo. De volta a Anápolis, tudo parecia normal, mas eu sabia que era apenas aparência. Agentes federais disfarçados estavam posicionados pela cidade, esperando o momento certo para encenar meu sequestro. O plano era audacioso. Me levariam à força na frente de testemunhas, para que a notícia chegasse aos ouvidos dos criminosos. Parei no posto onde sempre abasteço, cumprimentei os frentistas como se nada tivesse acontecido. Zé do posto, que me conhece há anos, percebeu que eu estava diferente. E aí, Jonas? Você parece preocupado, cara. Ah, Zé, você sabe como é. Problemas de família, dívidas acumulando. Era parte do teatro. Precisava parecer um homem quebrado, vulnerável, que poderia ser facilmente coagido. Estava tomando um café quando tudo aconteceu. 3 homens armados entraram no posto, indo direto na minha direção. Eram agentes federais, mas ninguém ali sabia disso. Jonas Pereira, sou eu mesmo. O que vocês querem? Você vai vir conosco, agora. Peraí, rapaziada. Que história é essa? Um deles encostou a arma na minha costa. Não faz escândalo que não vai doer. As pessoas no posto ficaram apavoradas. Zé gritou que ia chamar a polícia, mas eles mandaram todo mundo ficar quieto. Me levaram para fora, empurraram dentro de um carro e saíram em alta velocidade. A encenação foi perfeita. Em 2 horas, toda Anápolis sabia que o Jonas caminhoneiro havia sido sequestrado por bandidos. Me levaram para um sítio isolado, onde estava montada uma verdadeira central de operações. Havia computadores, equipamentos de comunicação, mapas da região. O coronel Silva me esperava. Como você está, Jonas? Nervoso, mas firme. O pessoal do posto comprou a história? Compraram sim. Já estamos interceptando ligações dos criminosos. A notícia do seu sequestro chegou até eles. Estão planejando como usar você na próxima operação. Um agente da Federal se aproximou. Jonas, nas próximas horas eles vão fazer contato. Vão dizer que te sequestraram para garantir que você vai cooperar. Você precisa agir como se estivesse com medo, mas disposto a obedecer. E se eles desconfiarem? Por isso vamos te machucar de verdade. Meu sangue gelou. Como assim? O coronel explicou. Nada sério. Apenas alguns arranhões no rosto, um hematoma no braço. Eles precisam acreditar que você foi maltratado durante o sequestro. Não gostei nada da ideia, mas entendi a necessidade. Um médico do exército fez os ferimentos com cuidado, simulando agressões. Doeu, mas nada que comprometesse minha capacidade de dirigir. No final da tarde, como previsto, meu celular tocou. Jonas? Sim. Quem é? Calma, caminhoneiro. Somos nós, do frete de Santos. Sabemos que você foi sequestrado. Pelo amor de Deus, me ajudem. Esses caras são loucos. Relaxa, nós vamos resolver isso. Mas você vai ter que nos ajudar. Como? Tem mais um frete para fazer. Se você fizer direitinho, a gente cuida desses bandidos que te pegaram. Era exatamente o que esperávamos. Eles estavam oferecendo me salvar do sequestro em troca de mais uma viagem. Que tipo de frete? Parecido com o último, só que dessa vez é mais mercadoria, e o pagamento é 50 mil. 50 mil reais era uma fortuna. Significava que dessa vez seria a operação grande mesmo. Quando seria? Depois de amanhã. Você topa? Fingi hesitar. Não tenho escolha, né? Esses caras que me pegaram disseram que vão me matar se eu não conseguir o dinheiro. Então está resolvido. Amanhã à noite, um dos nossos homens vai te buscar. Vai te levar para um lugar seguro, longe desses sequestradores. Quando desliguei, o coronel Silva sorriu. Perfeito, eles morderam a isca. A operação estava funcionando melhor do que esperávamos, mas eu tinha uma sensação ruim no peito, como se algo estivesse para dar errado. Coronel,
E se for uma emboscada? E se eles desconfiarem e me matarem? Jonas, vamos estar com você o tempo todo. Implantamos um chip subcutâneo no seu braço enquanto você estava inconsciente para o curativo. Podemos te localizar em qualquer lugar. Olhei para o pequeno band-aid no meu braço. Nem havia percebido o procedimento. Além disso, continuou o coronel, dessa vez vamos pegar a cúpula da organização. Segundo nossas informações, o próprio general corrupto vai estar supervisionando a operação. General? Sim. Descobrimos que um general do exército está por trás de todo o esquema. Ele tem acesso aos depósitos de armas e facilita os roubos. É o peixe grande que queremos. A dimensão da operação me impressionou. Não era apenas um grupo de bandidos. Era uma organização que envolvia militares de alta patente. Coronel, posso fazer mais uma ligação para minha esposa? Claro. Quando ouvi a voz da Márcia, quase desabei. Amor, como vocês estão? Estamos bem, Jonas. Os agentes estão cuidando da gente direitinho. Mas quando isso vai acabar? Logo, amor. Só mais uma viagem e tudo se resolve. Tenho medo, Jonas. Tenho medo de nunca mais te ver. Não fala isso, Márcia. Deus vai nos proteger. Ele não trouxe a gente até aqui para nos abandonar agora. Naquela noite, dormi pouco. Ficava pensando em tudo que havia acontecido desde o dia que parei para ajudar o tenente Marcos. Como um simples gesto de solidariedade havia me levado até ali. No dia seguinte, me preparei para o que seria, esperava eu, a última fase dessa aventura. Não sabia que o pior ainda estava por vir. Na noite seguinte, um carro preto me buscou no sítio onde estava escondido. O homem que dirigia era o mesmo que havia me abordado no posto semanas atrás, o que ofereceu o primeiro frete. Notei que ele olhou meus ferimentos com atenção. Os caras te maltrataram mesmo, né? Maltrataram sim. Disse que iam me matar se eu não conseguisse dinheiro para pagar uma dívida que nem é minha. Relaxa. Depois dessa operação, você vai ter dinheiro suficiente para resolver qualquer problema. Me levaram para um galpão bem maior que o anterior, numa região industrial de Aparecida de Goiânia. Quando chegamos, fiquei impressionado com o tamanho da operação. Havia pelo menos 20 homens armados, 5 caminhões carregando e dezenas de caixas sendo organizadas. Foi então que vi uma figura que me fez gelar o sangue. Um homem de farda militar, com patentes de general, supervisionando tudo. Era ele, o general corrupto que o coronel Silva havia mencionado. Ah, o famoso Jonas, disse o general se aproximando. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Obrigado, general. Esse serviço hoje é especial. É a maior operação que já fizemos. Você vai levar a carga principal. Olhei para as caixas sendo carregadas no meu Scania. Eram muito mais que da vez anterior. Pelo menos 40 caixas grandes. Qual é o destino? Rio de Janeiro, Porto de Sepetiba. Lá tem gente esperando vocês. Vocês? O general sorriu. Não vai sozinho dessa vez. 5 caminhões, comboio completo. Você vai na frente porque conhece o caminho. A situação estava ficando mais complicada do que planejado. Um comboio de 5 caminhões carregados de armas era um alvo muito maior. Como os agentes federais iam lidar com isso? Durante o carregamento, consegui discretamente ativar o dispositivo de emergência que o coronel havia me dado. Um pequeno botão escondido na correia do relógio. Era o sinal de que a operação grande estava começando. Jonas, disse o general antes da saída, você vai receber 50 mil como prometido. Mas se tudo correr bem, pode ser que tenha uma proposta melhor. Ah, que tipo de proposta? Que tal trabalhar para nós de forma permanente? Bom dinheiro, proteção garantida. Vou pensar na proposta, general. O comboio saiu de Goiânia às 2 da madrugada. Eu na frente, 4 caminhões atrás. Cada veículo tinha 2 homens armados, motorista e escolta. Era muita gente para uma operação simples. Durante a viagem pela BR-040, tentei manter contato pelo rádio com os outros motoristas, mas eles falavam pouco. Eram profissionais, sabiam que quanto menos conversa, melhor. Passando por Cristalina, notei movimentação estranha na estrada. Vários carros de passeio em posições estratégicas, como se estivessem aguardando alguma coisa.
Será que eram os agentes federais se posicionando? Por volta das 5 da manhã, quando estávamos chegando em Brasília, tudo mudou. Sirenes começaram a soar por toda parte. Viaturas da Polícia Federal surgiram de todos os lados, fechando a rodovia. Helicópteros apareceram no céu com holofotes potentes. Atenção! Parem os veículos! Operação da Polícia Federal! O rádio dos caminhoneiros explodiu em desespero. É uma emboscada! É uma emboscada! Que a gente faz? Tenta furar o cerco, mas não tinha como fugir. Eram dezenas de viaturas, bloqueios em todas as direções. O comboio foi obrigado a parar. Fiquei dentro da cabine com as mãos no volante, esperando os agentes se aproximarem. Meu coração batia como um tambor. Quando desceram dos carros, vi o Coronel Silva entre eles. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e ele fez um sinal discreto para que eu continuasse representando. Saiam dos veículos com as mãos para cima. Todos descemos. Os homens armados foram dominados rapidamente. Eram muitos policiais para poucos criminosos. As caixas de armas foram abertas na frente de todo mundo, confirmando o crime. O general tentou usar sua patente. Vocês estão cometendo um erro. Sou o general de brigada do Exército Brasileiro. Por isso mesmo que o senhor está preso, respondeu um delegado da Federal. Traição à pátria, formação de quadrilha, tráfico de armas. Durante a confusão da prisão, consegui me aproximar do Coronel Silva. Coronel, conseguimos? Conseguimos, Jonas. Pegamos toda a cúpula. Esta noite acabou o maior esquema de contrabando de armas do país. Mas nossa conversa foi interrompida quando um dos presos gritou. Foi o caminhoneiro, ele que entregou a gente, ele é informante. Todos os criminosos olharam para mim com ódio. Naquele momento, soube que minha vida havia mudado para sempre. Não podia mais fingir que era apenas um caminhoneiro inocente. É verdade, Jonas? Perguntou o general mesmo algemado. Respirei fundo e disse a verdade pela primeira vez. É verdade, sim. Eu ajudei a derrubar vocês. E faria de novo. O general sorriu com desprezo. Você não sabe o que fez, caminhoneiro. Tem gente muito poderosa por trás dessa operação. Gente que não perdoa traição. Suas palavras me gelaram o sangue. Mesmo com toda a quadrilha presa, ainda havia outros envolvidos soltos por aí. A operação havia sido um sucesso, mas eu estava começando a perceber que meus problemas estavam longe de terminar. 3 meses depois da operação que desmantelou o esquema de contrabando de armas, eu estava numa casa simples em Florianópolis, olhando o mar pela primeira vez na vida. João Silva, esse era meu novo nome. Márcia agora se chamava Maria e estávamos recomeçando tudo do zero. O programa de proteção à testemunha havia nos dado uma nova identidade, mas não podia apagar 44 anos de memórias. Eu não era mais o Jonas Pereira, caminhoneiro de Anápolis. Era João Silva, motorista de entregas locais em Santa Catarina. A adaptação foi difícil para toda a família. Márcia chorava, escondido quase todas as noites, sentindo saudade dos filhos e netos que não podíamos mais ver. As crianças não entendiam por que os avós haviam sumido de repente. Quando a gente vai poder voltar para casa? Márcia perguntava toda semana. Quando os julgamentos terminarem, amor? O coronel disse que pode levar 2 anos. 2 anos parecia uma eternidade. Mas aos poucos fomos nos acostumando. Florianópolis é uma cidade bonita, as pessoas são acolhedoras e consegui um emprego numa transportadora local. Não era a mesma coisa que rodar o Brasil inteiro no meu Scania vermelho, mas era honesto. Um dia, recebemos uma visita inesperada. O Coronel Silva apareceu na nossa porta, acompanhado de um agente da Federal. Jonas, João, como vocês estão? Sobrevivendo, coronel. Que notícias traz? Boas notícias. Conseguimos desmantelar toda a rede. Foram presas mais de 200 pessoas em 6 estados. O general pegou 15 anos de prisão. Isso significa que podemos voltar para casa? O coronel hesitou. Ainda não. Apareceram conexões internacionais no esquema.
Tem gente no Paraguai e na Bolívia que ainda está solta. Meu coração despencou. Mais tempo longe da família, mais tempo vivendo como fantasma. Mas, continuou o coronel, vim aqui para te agradecer pessoalmente. O que você fez salvou muitas vidas. As armas que conseguimos apreender iam parar nas mãos de facções criminosas do Rio e São Paulo. Coronel, não me arrependo do que fiz, mas às vezes fico pensando se valeu a pena. Valeu sim, Jonas. Você é um herói que ninguém nunca vai conhecer, mas um herói mesmo assim. Depois que eles foram embora, Márcia e eu conversamos na varanda, olhando o pôr do sol no mar. Jonas, você se arrepende de ter parado para ajudar o tenente Marcos naquele dia? Pensei por um tempo antes de responder, não, amor. Se eu não tivesse parado, estaria em casa, tranquilo, com meu Scania, minha rotina. Mas aquelas armas estariam matando jovens nas periferias do país. E se tivéssemos que viver assim para sempre? Aí a gente se adapta. 44 anos de estrada me ensinaram que o importante não é onde você está, mas com quem você está. Ela segurou minha mão. Eu te amo, Jonas Pereira, ou João Silva. Tanto faz o nome. 6 meses depois, recebemos a notícia que esperávamos. O último dos envolvidos havia sido preso. Podíamos voltar para casa. A viagem de volta para Anápolis foi emocionante. Conforme reconhecia cada paisagem familiar, sentia que estava voltando à vida. Quando chegamos na nossa rua, os vizinhos fizeram uma festa. Todo mundo queria saber onde tínhamos estado, mas a versão oficial era que eu havia conseguido um trabalho temporário em Santa Catarina. Meu Scania vermelho estava parado na garagem, coberto por uma lona. Quando tirei a proteção e vi minha companheira de tantos anos, chorei como criança. Liguei o motor e ele ronronou como sempre. Alguns amores nunca morrem. 2 semanas depois, estava de volta à estrada. Peguei um frete de Goiânia para Salvador, nada de especial, apenas soja para exportação. Mas durante a viagem, passando pela BR-020, próximo à Posse, no local exato onde tudo começou, parei o caminhão. Desci e fiquei alguns minutos olhando o asfalto. Foi ali que minha vida mudou para sempre. Foi ali que aprendi que às vezes fazer a coisa certa custa caro, mas que o preço de não fazer é ainda maior. Peguei o rádio e falei no canal geral dos caminhoneiros. Aqui é o Jonas do Scania Vermelho. Quero mandar um recado para todos os parceiros da estrada. Se vocês virem alguém precisando de ajuda, não hesitem. Caminhoneiro não abandona caminhoneiro. E às vezes, salvar uma vida pode salvar muitas outras. Voltei para o caminhão e continuei viagem. No retrovisor, via o local onde tudo começou ficando para trás, mas levarei aquela experiência comigo para sempre. Hoje, 3 anos depois, sou um caminhoneiro normal novamente. Rodo o Brasil de ponta a ponta, levo mercadorias honestas, pago meus impostos, cuido da minha família, mas carrego comigo a certeza de que quando Deus coloca alguém no nosso caminho, é por um motivo. Márcia voltou a sorrir como antes. Os netos cresceram e já me chamam de vô-herói sem saber por quê. Meus filhos sabem parte da história, o suficiente para entenderem que o pai deles ajudou a fazer a diferença. Às vezes, quando paro em algum posto e vejo outro caminhoneiro com problemas, não hesito em ajudar. Pode ser apenas um pneu furado, pode ser combustível acabando, pode ser alguém passando mal. Não importa. Aprendi que pequenos gestos podem mudar o rumo de tudo. O Coronel Silva me visita de vez em quando. Sempre diz que se houver necessidade de ajuda novamente, pode contar comigo. Eu sempre respondo que espero nunca mais precisar, mas que se for para fazer o bem, estarei disponível. Meu Scania vermelho agora tem mais de 300 mil quilômetros rodados desde aquele dia na BR-020. Cada quilômetro conta uma história, mas nenhuma tão importante quanto aquela que começou com um simples gesto de humanidade. Tem uma frase que ouço muito na estrada: Deus escreve certo por linhas tortas. Nunca entendi tanto o significado quanto agora. Aquele encontro casual com o tenente Marcos pareceu uma tragédia no início, mas me ensinou que nossa vida
pode ter um propósito muito maior do que imaginamos. Hoje, quando passo por posse, sempre faço uma oração de agradecimento. Agradeço por ter tido coragem de parar, por ter escolhido fazer o certo mesmo quando era perigoso, por ter uma família que me apoiou mesmo sem entender completamente. E agradeço principalmente por ter aprendido que ser herói não significa ter superpoderes ou virar manchete de jornal. Às vezes, ser herói é simplesmente ser humano quando a situação pede. A estrada continua, o Scania continua ronroneando e eu continuo sendo Jonas Pereira, 62 anos, caminhoneiro de Anápolis. Mas agora sei que carrego muito mais do que carga na minha carroceria. Carrego a responsabilidade de sempre fazer o bem, não importa o custo, porque no final das contas, o que vale não é quantos quilômetros você rodou, mas quantas vidas você tocou pelo caminho. E se você está ouvindo esta história e algum dia se deparar com alguém precisando de ajuda na estrada da vida, lembre-se, pare, ajude, faça a diferença. Você nunca sabe como um simples gesto pode mudar não apenas a vida de outra pessoa, mas a sua própria também. Que Deus abençoe todos os caminhoneiros do Brasil e que nossa estrada seja sempre de solidariedade e irmandade. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.